Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão e hoje vou começar fazendo esse vídeo logo pela manhã porque eu vi algumas coisas e eu vi algumas coisas que meio que me deixaram desconfortável porque aquelas mesmas situações de sempre, né? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Porque eu tô fazendo esse vídeo e hoje pela manhã, que eu tenho o costume de fazer vídeos nesse horário, né? Mas porque eu deixo de fazer as coisas que eu faço por aqui. Então é só para elucidar realmente alguns acontecimentos e algumas falas, né? Em relação a mim, né? Que vem na minha direção essas questões. E antes de mais nada, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha, comenta aí embaixo que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Na verdade é o seguinte, eu falei alguma coisa alguns 2 dias atrás, na verdade, coisas óbvias inclusive, coisas básicas do que está acontecendo no nosso governo, na política, na nossa vida por conta da pandemia e tudo mais. E sempre eu comento alguma coisa de algo que me acontece, mas isso é só para deixar bem claro que essas coisas me acontecem não somente porque eu falo alguma coisa na internet, né, ou porque eu tenho alguns pensamentos, minha ideologia, meu comportamento e essas coisas todas. Isso não é só para essas questões não, tá? E eu vi, na verdade, sempre aparece um idiota ou outro falando alguma coisa a respeito dessas coisas que eu acabo, na verdade, falando que me acontecem, que eu meio que abertamente exponho esses acontecimentos, mas são ínfimos, na verdade, são pequenos acontecimentos dos todos que me acontecem, né? Porque acontecem coisas muito mais graves ainda, mas é só para, na verdade, esclarecer realmente a quem pensa alguma coisa, né? Quem tenta refutar, na verdade, o que eu falo de alguma maneira e tentando minimizar o que eu, né, na verdade, passo por conta dessas condições. Então são condições realmente extremas as quais me atingem de certas formas, né? E como eu falei pra vocês, não é nada somente porque eu comente, porque eu fale, porque eu tenho opinião. São coisas bem piores do que isso, né? São coisas realmente, talvez, de âmbito, como que eu vou explicar? De inveja realmente, né? Eu acredito que tenha o contexto maior das coisas que me acontecem, é por conta de uma certa inveja que talvez nem deveria existir, porque minha vida, como eu já falei para muitos, é tão simples, né? Minhas coisas que eu faço são tão pequenas em relação ao quanto feitos de outras pessoas por aí, né? Mas eu vejo algumas falas em minha direção e eu tenho que, na verdade, retrucar, porque talvez essas pessoas elas não entendam, na verdade, o contexto do que me acontece em relação a algumas coisas. E eu vou tentar explicar um pouquinho, né, só para você entender, você que está aí, na verdade, atrás, sei lá, da sua mansão milionária, ou você que está em outro país, na verdade, aí se protegido do que pode acontecer por conta de que você fala, né, que as suas expressões são realmente, talvez, eficazes, políticas, são expressões realmente reais e tem, na verdade, o grau, na verdade, de como é que eu vou dizer, tem especificamente o que você fala, tem embasamento, né? Tem conhecimento, tem verdade no que você fala, tem pesquisa no que as pessoas, na verdade, dizem sobre na verdade, os assuntos os quais forem, na verdade, né? E no meu caso eu só comento algumas coisas, né? São opiniões breves, opiniões simples, né? De coisas que acontecem. Eu não tenho intuito e não tenho, na verdade, vontade de me aprofundar, sei lá, no meio político para debater essas questões, porque eu não entendo realmente muita coisa da política, mas também no país que a gente vive e na política que a gente vê, eu acho que qualquer cidadão com o mínimo de conhecimento possível consegue debater com qualquer candidato qual for aí que tenha no poder, no governo, porque é uma vergonha que a gente passa por conta dessas situações, né, por conta da falta de despreparo do governo. E assim, eu acredito que possa ter gente com mais know-how, na verdade, que a gente possa eleger. Essa é minha opinião, né, minha opinião particular, minha opinião pessoal sobre esse assunto. Mas como eu estava falando sobre as pessoas as quais estão aí
protegidas com seu dinheiro, na verdade, né, com suas finanças em dia, com suas mansões, não precisam estar se deslocando e fazendo certas coisas para não serem atingidas. Você que está em outro país aí, que tem as suas conversas tão mansas em relação ao que está acontecendo, por conta na verdade está protegido. Pelo contrário, eu não tenho esse privilégio, né? Eu não tenho esse privilégio, eu não tenho como me proteger de certas coisas, né? De certo taxatismo, de certas opiniões que venham me abalar, me atingir e tudo mais. Mas, entretanto, algumas outras coisas são agressões por conta do que eu falei, né? São agressões que me acontecem por conta desse viés invejoso, né? Dessa questão invejosa que me permeia, né? Há muito tempo. Qualquer coisa que eu vá fazer, em vários lugares que eu estive, essas coisas meio que me acontecem. Sempre tem alguém tentando se passar por mim de alguma maneira. Tem sempre alguém tentando fazer algo que seria para mim no meu lugar. Então essas coisas, elas atingem de uma certa forma bem drásticas na minha vida, sabe? E eu não posso permitir essas coisas que aconteçam. Não posso dar permissão que essas coisas venham até mim dessa forma. Então o que acontece na realidade entre o que eu falo, entre as minhas opiniões e em relação ao que essas pessoas fazem? Na verdade, assim, essas pessoas, elas procuram desculpas no meio das coisas que eu opino, das coisas que eu falo, né? Das coisas que eu comento em certos vídeos que eu faço, para tirarem proveito eles tiram proveito dessa situação, né? Para me fazer algo usando isso como desculpa, entendeu? É mais ou menos essa questão, é como funciona essa questão. Então eu falo alguma coisa que seja relacionada a, sei lá, a religião, a governo, a política, a um candidato qualquer, e essas outras pessoas, as quais elas têm essa certa inveja, sei lá o que acontece, né, na verdade nessa questão. Eu fico até horrorizado com isso, mas elas procuram essa desculpa para poder me atingir de alguma forma, né, por conta sei lá, da vontade dela de estar no meu lugar, da vontade de, sei lá, enfim, dessas situações as quais corriqueiramente a gente conhece, né, no cotidiano, na vida de todas as pessoas. Isso acontece com todo mundo, mas eu não posso não posso dar permissão que essas pessoas façam algo contra mim. Pelo que eu falo, pelo que eu digo, né, as pessoas podem retrucar, podem ter opinião diferente de mim, pode falar sobre o que eu falei, pode fazer vídeos relacionados a tudo que eu falo, às coisas que eu faço, ao meu comportamento, mas não me agredir, né? Me agredir é algo totalmente inaceitável, porque inclusive onde é que está a lei para me proteger em relação a isso, né? Onde é que está a lei para poder proteger um cidadão, na verdade, que é suscetível a esses ataques, né, por conta dessas situações, né? E a lei me protege nesse âmbito, né, nessa questão, para que eu não sofra algo relacionado a alguém fazer algo contra mim fisicamente, diretamente, né? Mas opinar e falar sobre as coisas que eu falo e não aceitar o que eu digo, isso é natural, isso é normal. Cada um tem sua opinião, cada um escolhe o que, na verdade, o que seguir, o que pensar, a ideologia que for, cada um tem as suas escolhas. Eu tenho as minhas, mas entretanto eu não tenho escolhas partidárias, não sou de lado A, lado B, lado C, eu não tenho religião, inclusive eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho assim afinidade nenhuma com religião, muito menos com a política que existe no país, que para mim é totalmente retrógrada. Minha direção foi dada pela própria educação que eu tive, então eu tenho esse privilégio, né, de pensar dessa forma, porque eu acho que essas coisas são um cabresto para a população. Isso é a minha opinião. Quem quiser rebater, por favor, fiquem à vontade, mas me atingir, isso aí já é algo totalmente talvez insano, né? Uma falta de respeito realmente. E só para vocês terem ideia de quanto isso é grave, há pouco tempo, há umas 2 semanas mais ou menos, eu perdi meu óculos, né? Tô sem óculos, tô gravando sem óculos inclusive, e fui fazer exame de vista esses dias e me aconteceu algo que totalmente, sei lá, medonho realmente, sabe? Porque as pessoas, elas tentam coisas contra você e você percebe e você tem que fazer algo contra, ou sei lá, efetivamente fazer algo ali no momento, fazer algo para poder que as pessoas não lhe atinjam.
mas sempre acaba acontecendo alguma coisa porque alguém tem um pensamento diferente que o seu. Mas é como eu falei pra você, esse pensamento que eu tenho, essas opiniões que eu tenho, elas só são realmente usadas como desculpa para as pessoas me fazerem algo, né? Porque tem alguém que está com inveja, tem alguém que está com dor de cotovelo, e é sempre assim, né? E eu fui fazer exame de vista alguns dias, e no exame de vista a doutora lá, a médica, falou que eu estava com o olho esquerdo aqui machucado. Eu não estava com o olho machucado, eu não estava sentindo nada, na verdade, na minha vista. Eu só tinha perdido meu óculos, estava fazendo para tirar uma nova receita para poder pedir para fabricar uma lente específica para minha visão. Eu não queria comprar óculos desses que a gente compra de leitura e tal, porque tem a diferença, né, e etc. Então acabei indo fazer, né, com o meu plano de saúde, fui fazer meu exame de vista e me aconteceu essa situação. Ela falou que estava com meu olho esquerdo estava machucado, né, e não estava, e depois do exame de vista meu olho esquerdo está meio, sei lá, algo meio ruim, algo meio estranho, e acabei, né, vou ter que fazer, sei lá, alguma coisa para poder ver o que está acontecendo. E logo depois ela me receitou e tudo mais. Anteriormente a isso, inclusive, na documentação que eu entreguei, né, para poder fazer a minha consulta, a médica, a atendente não queria me entregar o meu documento, e eu falei, não, me dá meu documento e tal, não sei o que. E essas coisas me acontecem assim sempre, entendeu? E logo depois que eu fiz o exame, no outro dia, logo passou um cara de bicicleta aqui na avenida, que eu estava indo buscar uma encomenda que eu tinha comprado numa loja, né, e fui buscar essa encomenda ali em um shopping, em uma loja e tal. E logo no outro dia eu já tinha um cara andando de bicicleta descendo com um olho esquerdo tampado assim, não sei o que. E é esse problema que me acontece sempre. Essas agressões, elas passam de ser agressões psicológicas, agressões, sei lá, subliminares, para ser agressões físicas. E isso, na verdade, é um problema muito sério. Então é isso que me acontece. Na verdade, isso acontece porque sempre tem um imbecil ou um outro, na verdade, que quer se passar por mim e vai nos lugares onde eu vou para dizer que eu não sou eu, para dizer as coisas que totalmente, sabe, contrárias do que eu sou, denegrindo a minha imagem e etc. Essas coisas me acontecem muito sempre. Então eu só queria falar isso hoje para esclarecer essas pessoas que tentam minimizar as coisas que me acontecem dessa forma. Tudo bem que o jogo político existe e a gente está em democracia, a gente pode defender, né, tanto quais os lados forem, A, B, C, D, etc., qualquer um que for, né, socialismo, comunismo, centro-esquerda, centro-direita, centrão, o que for, a gente pode opinar, né, sobre eles e escolher eles como ideologia para a nossa vida, que eu particularmente não tenho nenhuma, né, mas quando sai fora disso, passa a ser agressão, né? Isso acaba sendo agressão, e a agressão que me acontece não é nem pela, como eu falei para vocês, não é nem pelo que eu escolho, porque eu não tenho escolha nenhuma. Eu não escolho debater entre um candidato ou outro, ou fulano ou beltrano, ou situações e tudo mais. Não, eu só dou opinião, né, na qual eu vejo que está errada, na qual eu vejo que é ruim para as pessoas, e falo sobre. E essa questão, ela é levantada, ela é levada, na verdade, de uma forma na qual as pessoas utilizam contra mim como desculpa, na verdade, para me atingir, porque fulano quer ser eu tá com inveja e etc. Mas eu só queria fazer esse vídeo hoje porque eu fiquei meio indignado com o que eu vi assim, e só para esclarecer realmente essas pessoas que estão aí nos seus castelos, nas suas mansões, estão protegidas e tudo mais, que é diferente de mim, que sou uma pessoa simples e sou totalmente atingível, mas atingível até certo ponto, porque a lei, na verdade, está aí para ser cumprida, né? Então a lei, obviamente, ela tem a obrigação de proteger o cidadão de qualquer forma, né? E eu, inclusive, porque não tenho, na verdade, vínculo com nada ou com ninguém, ou não tenho aversão ao que for, né? Somente tenho as minhas meras opiniões, né? Mas é como eu disse, as minhas opiniões e as coisas que me acontecem são utilizadas dessa forma. Para mim, as minhas opiniões, as minhas falas, elas acabam sendo desculpa para que as pessoas façam algo contra mim porque alguém está com inveja e etc. Mas é isso, eu só queria esclarecer essa questão hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.